Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport. E hoje, é claro, como vocês viram no vídeo, a gente vai falar aqui pra vocês, obviamente, né, aonde você deve fazer seu coding, se você tem que fazer algum curso, você pretende fazer algum curso e trabalhar no ramo, qual lugar é confiável, qual lugar você deve confiar, o que você deve pesquisar antes, para realmente ver se aquela pessoa ali ela é uma pessoa idônea, né, se ela realmente vai te entregar ali um trabalho de qualidade, né? Como muitos de vocês que já são inscritos ou não são inscritos, mas já vem durante algum tempo aqui assistindo conteúdos no nosso canal, sabem que eu trabalho há mais de 10 anos no ramo, né? Então eu já tenho uma larga escala ali de experiência no ramo, inclusive como muitos de vocês já sabem, eu fui um dos primeiros, né? Se não o primeiro, eu não posso dizer que eu fui o primeiro 100%, porque eu não conheço todo mundo do Brasil, né? Mas creio eu que eu fui ou o primeiro ou um dos primeiros a trabalhar com coding aqui no Brasil, né? Inclusive eu trabalhei muitos anos para fazer o nome do coding, né, crescer, levar esse conteúdo, levar isso a novas pessoas entrarem no ramo, novas pessoas conhecerem o que é o coding e também a novos clientes, né, novas pessoas que às vezes não querem trabalhar no ramo, mas querem simplesmente ativar novas funções nos seus carros. Então eu fiz esse trabalho, né, de conseguir fazer o coding se popularizar no nosso país. Então eu vou falar para vocês, né, de primeira, obviamente eu vou deixar aqui a minha opinião sobre que eu acho que assim, a gente já não deve confiar em pessoas ali onde elas onde a gente vê vídeos dessas pessoas que trabalham com code, né? Obviamente que não são todos do ramo do mercado de code, mas aquelas pessoas que têm aquela prática de falar mal do trabalho do próximo, falar besteira, colocar em xeque o trabalho do próximo, eu já acho que já não é uma atitude correta, né? Infelizmente não é uma atitude ali que eu julgo como uma atitude competitiva de mercado, uma atitude correta, né? Uma vez que você vê alguém falando mal de outra pessoa, mesmo que ela seja certa ou errada, eu acho que depende muito da forma como ela quer te passar isso, né? Então eu acho que isso é algo que eu tenho vergonha de ver pessoas fazendo esse tipo de coisa, né? Na real, o que eu mais vejo é que as pessoas elas têm que se unir e as pessoas também elas têm que, né, tentar entregar sempre o seu melhor serviço, né? Então hoje eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, né, aonde eu posso mostrar o quanto tempo eu tenho no ramo de coding, né, e também passar algumas dicas aqui, algumas ideias para vocês. Obviamente que não somente tempo de mercado quer dizer que o trabalho é bom, mas em grande parte sim. Se você está muito tempo naquele mercado trabalhando, então realmente você é uma pessoa boa, porque uma pessoa ruim, né, uma laranja podre no cesto, ela é jogada fora e, né, só ficam as laranjas boas lá dentro. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, né? E também uma outra coisa, né, que eu vejo que tem acontecido aí, não sei a quem referente é realmente o ataque que estão fazendo, que estão falando besteira de pessoas que trabalham com code no mercado, né? Infelizmente, acho que uma ou duas empresas no máximo é que tem feito esse tipo de coisa, né? Atacando os outros que trabalham no ramo, né? Mas uma das coisas que eu acho que eu tenho uma opinião, né? Como a gente está aqui no YouTube, a gente é aberto para que a gente possa dar nossas opiniões sobre o que a gente concorda, o que a gente não concorda, o que a gente acha legal no mercado de trabalhar ou não, né? Eu tenho a minha opinião formada de que eu não concordo em ativações que sejam referentes à lane assist, ativações ali de modos de condução, como eu já passei para vocês em vários vídeos, né? Eu acho algo perigoso, eu acho algo que se a fábrica da Volkswagen, né, o projeto que veio da Alemanha de construção, de estudo, de tudo mais que eles gastaram milhões e milhões de reais para produzir aquele sistema, para que ele passasse em todos os órgãos regulamentadores, né, ele não veio liberado para o Brasil, ou não veio ativo daquela forma para o Brasil, alguma coisa tem. Então eu acho que não vale a pena você modificar algo que está diretamente ligado à segurança dos passageiros, né? Uma vez que você muda um sistema, né, semi-autônomo, você está colocando diretamente a vida das pessoas em risco, né? Então, essa é a minha opinião. A opinião é livre, cada um pode dar sua opinião. Você pode falar, eu concordo em não ativar, eu concordo em ativar, né? Cada um tem seu livre-arbítrio de fazer o que você tem interesse, né? Então, se você quiser ir lá e ativar, legal. Se você não quiser ativar, legal também. Não sou nem a favor nem contra, eu só passo a minha opinião. E aí as pessoas elas pensam da forma que elas acham que para elas é melhor, né, pegar essa minha opinião e elas pensam na cabeça delas se realmente vale a pena ou não. Mas então, vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês agora, né, a questão de como vocês podem ver se uma pessoa ela é idônea, se realmente ela oferece um serviço de qualidade no mercado, e também gostaria de mostrar aqui para vocês e provar para vocês aqui o quanto tempo eu tenho de mercado, né? Então, bora lá, pessoal. Bom pessoal, então vamos lá, eu vou colocar aqui a tela do meu computador para mostrar inicialmente aqui para vocês algumas coisas, né, para vocês conhecerem.
Bom, esse daqui é o nosso canal começou há muitos anos atrás, né, como eu falei para vocês, e aqui, onde a gente tem marcado, hoje nós temos, referente ao nosso trabalho, 39.200 inscritos, creio que não é um número baixo, é um número bem considerável, para que você possa levar em consideração se realmente é um trabalho idôneo ou não, né? Mas além disso também, né, para falar um pouquinho sobre coding, né, mostrar para vocês aqui há quanto tempo a gente trabalha com coding e também mostrar para vocês, né, desde quando a gente iniciou ali. A gente tem alguns vídeos aqui, ó, por exemplo, como esse daqui, Jetta TSI desativar o controle de tração, né? Então a gente tem 49.000 visualizações, é uma quantidade bem alta de visualizações, isso é bem legal. E também aqui a gente tem há 7 anos, né? Então, assim, uma vez que o vídeo ele foi postado há 7 anos atrás, a gente não tem como alterar, né? Não tem como postar um vídeo hoje e o YouTube colocar que foi feito há 7 anos atrás, né? O YouTube ele conta o tempo sozinho, então você não tem como fazer alteração de quando esse vídeo foi feito, né? Então, pelo menos aqui a gente já tem há 7 anos uma comprovação de que a gente já trabalha, né, há 7 anos, inclusive a nossa postagem foi de 7 anos atrás, apesar de eu trabalhar desde 2011, né, ou seja, completando ali mais de 10 anos de trabalho. Mas aqui a gente já tem alguns vídeos, né, que a gente produziu e colocou no nosso canal, mostrando aqui, né, e falando, inclusive a gente pode dar zoom aqui, ó, vídeos com 52.000 views, 49.000 views, 16.000 views, né, aqui ó, 96.000 visualizações, então é um número bem expressivo, né, um número bem alto. E também uma das outras coisas, né, que é interessante, né, que a gente tem alguns vídeos que vocês podem assistir, conhecer e aprender algumas coisas que a gente tem liberado aqui free, sem custo nenhum no nosso canal, tá? Que é referente à Jetta TSI. Para quem quiser aprender de outros modelos, né, aqui não tem tudo de Jetta TSI, no nosso curso completo a gente tem tudo realmente, né, de todos os modelos, inclusive mais funções ainda do que nós temos aqui, como vocês estão vendo no canal. E aqui a gente tem, ó, 38.000 views, 13.000, 25, 4.000, 7.000, 31.000, 38.000, né? Então são números bem expressivos. E uma das outras coisas também que é interessante para que vocês possam ver, né, é abrir vídeos, né, e dar uma olhada sempre em comentários, né, ver o comentário das pessoas, o que elas comentaram e também ver a data de quando os comentários foram adicionados, né? Então, por exemplo, esse comentário aqui, ele é de 6 anos atrás, né? Então é sempre interessante que você olhe comentários antigos e não novos, né? Porque novos a gente sabe que podem vir pessoas mal intencionadas depois de um vídeo desse e quererem, né, como estão fazendo no mercado, colocarem comentários ali falando mal e falando besteira, né? Então vamos pegar comentários antigos, né? Como são vídeos antigos, vocês podem ter ali como base ver, além de que são comentários antigos, que isso não tem como ser manipulado, né? Obviamente por ninguém, nem por mim, nem por ninguém. O vídeo também, né, tem a sua comprovação de que ele é um vídeo antigo pela data que está aqui, ó, 2015, por exemplo, tá? Além disso também, né, esse daqui é um dos fatores que vocês podem dar uma olhada, inclusive outras pessoas que trabalham com coding no mercado, que se dizem que são super perfeitas aí no seu serviço, também é interessante que vocês deem uma olhada tanto na quantidade de comentários, porque quanto mais quantidade, mais gente fez serviço, mais gente comentou que realmente o serviço é de qualidade, né? E além disso também tempo, né? Quanto mais tempo você tem num trabalho, melhor você fica, né? Igual a dirigir, você sai da sua autoescola, sabendo dirigir o básico. E aí, conforme você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos de direção, dirigindo todo dia, aí sim você começa, né, a ver que você está melhorando, né, na parte de dirigir. Então você realmente pode se considerar uma pessoa que aí sim está dirigindo direito, que aprendeu a dirigir, né? Todo mundo sabe quando sai da autoescola, sabe o básico, né? Saiu de lá, mal sabe engatar as marchas, mal sabe reduzir marcha, mal sabe estacionar, né? Então, só com o tempo, né? E isso aqui que eu estou mostrando para vocês é tempo, né, de trabalho, de estudo, para poder criar realmente o único curso do Brasil, né? O único curso de qualidade, o único curso de verdade que ensina realmente a você trabalhar com coding, né? E ter lucros trabalhando com coding, né? Até mesmo a gente vê hoje a galera que trabalha com coding, grande parte tem carro caro, né? No caso hoje eu já tive 2 Jettas, tem o Audi A3, tem outras pessoas que trabalham no mercado que já andam de Tiguan 2022, de Jetta, de Passat, de carros bem caros, e tudo isso é referente realmente a um bom trabalho, né? Ou não, né? Porque também tem muita gente golpista fazendo besteira por aí com coding, né? Enchendo o bolso de dinheiro, até trabalhando com práticas que eu não acho legal, né? Mas, né, a gente consegue só ver isso quando a gente consegue realmente comprovar,
né, quanto tempo essas pessoas têm no mercado. Por exemplo, quando eu comprei o meu áudio, eu fiz uma série de vídeos aqui legais sobre VCDS, né, que é essa área aqui que eu estou mostrando para vocês. Então aqui, né, do áudio a gente fez algumas postagens, ó, 3.600 views, 6.600, 8.000, 4.000, 7.000, 5.000, 2.000, 3.000, 2.000, 5.000, 3.000, 1.000 visualizações, 2.400. Então aqui a gente já tem uma bela quantidade de vídeos aqui, né, de VCDS já no nosso canal também da linha Audi, né? São vídeos de 5 anos atrás, né? Então como vocês podem conferir realmente, eu tenho uma boa bagagem aí de mercado, né, de trabalho, de esforço e, é claro, aprendendo também, né, porque a gente nunca sabe tudo, a gente também acaba aprendendo muita coisa com o tempo trabalhando no ramo, acaba ficando cada vez melhor, né. Até uma das coisas que eu sempre digo que é o que eu tenho visto aí dessa galera que tem trabalhado com coding, que acaba atacando outras pessoas que fazem curso ou que tem coding, né? Inclusive eu não sou a única pessoa que tem curso de coding, eu sou a única pessoa que tem curso de coding em videoaula, né? Grande parte de outras pessoas tem aulas de coding, mas são PDFs que você não consegue tirar dúvida, você não consegue questionar, você só tem que ler aquilo e você não sabe por onde começar, não tem foto, não tem imagem, não tem nada, né? Então, uma vez que você está vendo tudo escrito ali, você não tem muito como saber exatamente como fazer aquele procedimento. Quando você está vendo uma videoaula com a tela do computador aberto, com o VCDS na tela, aí sim você consegue olhar e saber do que a pessoa está falando e seguir os mesmos passos, né? Que essa é a nossa ideia, que inclusive é o único curso do país e criou o único curso do mundo de coding voltado para a galera que tanto quer entrar no ramo profissionalmente quanto para o hobbyista que também quer aprender, né? E como eu digo para vocês, né? Infelizmente essa galera nova às vezes tem um pouco de preconceito ou acaba falando mal de outras pessoas com medo realmente, né? De perder espaço no mercado, de perder não somente espaço, mas também perder clientes, né? Uma vez que eu não sou a favor de mexer com coding, né? Na questão de sistemas semi-autônomos, essa é a minha opinião. Eu não pratico, eu pratico na verdade, né? Essa opinião para todos os meus clientes. Eu poderia estar ganhando muito dinheiro ativando isso, poderia estar enchendo o bolso de grana, mas eu não acho correto porque eu não quero colocar a vida do próximo em risco e eu não acho justo nem correto, né, com Deus, eu pegar e fazer algo errado porque eu sei que tudo que vai ele volta pra gente depois, né? A lei do retorno. Se você faz algo de errado, se você faz algo para prejudicar o próximo, que você sabe que tem potencial para prejudicar o próximo, então isso pode voltar para você, né? Em dobro ou até na mesma altura, né? Então é muito importante que você não faça isso, né? Que você se preocupe sempre a entregar e vender a melhor coisa, né? Inclusive até a Volkswagen com certeza nunca vai reclamar, ou quase nunca vai reclamar, né? Eu não posso afirmar 100%, uma vez que você altera, né? Faz um code alterar sua seta de 3 para 5 piscadas, porque isso é algo pequeno, né? Isso não interfere em nada no carro, isso não interfere na questão de segurança, na questão de acidente, nenhum tipo de outra questão grave, né? Uma vez que você abre a tampa do porta-mala e se acende a luz de freio, né, a lanterna, também é algo tranquilo. Quando você coloca ali na sua central multimídia para acender e apagar o DRL pela central multimídia, o apito de trancar e destrancar o carro, essas funções básicas eu não vejo problema algum em ativar, inclusive até a própria Volkswagen não deve ver problema algum, em grande parte porque para eles é algo simples, não é algo que está oferecendo risco à vida do próximo, né? E como eu digo para vocês, cada um tem sua opinião, todo mundo é livre para fazer o que quiser, mas eu gosto de passar a minha opinião, afinal eu sou o cara mais antigo do ramo, né? No Brasil, o cara que começou isso no Brasil, e eu acho que eu tenho, querendo ou não, ali um peso nessa palavra, né? E esses ataques que eu tenho visto geralmente, eu creio eu que são ataques referentes referentes a que a pessoa tem medo de perder dinheiro, né? Depois dos vídeos que eu fiz falando sobre modificações ali, né, na parte de lane assist e tal, né? Com certeza muitos clientes viram o meu vídeo, né? E muitos clientes foram perguntar, quiseram saber, e talvez alguns tenham pensado em voltar para o original, desativar essa função, né? Ou algumas pessoas decidiram não fazer esse serviço e querendo ou não essa pessoa ela acaba perdendo dinheiro, né? Mas não é perder dinheiro por algo que eu estou fazendo, eu estou passando o meu conhecimento e as pessoas elas podem acatar ou não a minha ideia, né? Cada um tem a sua ideia, cada um é livre para fazer o que quiser, como eu disse, né? Até mesmo eu já vi pessoas
andando 4, 5, 10 minutos, né, com o carro com o sistema semi-autônomo, sem colocar a mão no volante, sem prestar atenção, porque foi modificado também, além de outras coisas que foram modificadas, o tempo, né, que o carro ele pede para que você tenha atenção, né? Então eu já vi pessoa mandando WhatsApp, dirigindo, já tem vídeos até, né, Instagram de pessoas aí que ficam se vangloriando, né? Ah, andei 4, 5, 10 minutos sem pôr a mão no volante. Mas eu creio que isso não é algo muito legal, porque se você andar 4, 5, 6, 10 minutos sem que o carro ele peça a sua atenção, né, sempre que não tenha aquele aviso, né, de tempos em tempos, como a Volkswagen colocou e como isso está dentro das regras mundiais, né, para carros com sistema semi-autônomo, né, por isso que ele se chama semi, ele não é autônomo de verdade, é que ele exige, né, dentro das regras para que ele fique realmente apitando de tempo em tempo, né? E tem muitas outras coisas, né, câmera, sensores e tudo mais, que sejam realmente compatíveis com aquele sistema. Então, se aquele sistema foi ativo e ele não é compatível, pode ser até que ele funcione, mas ele não vai funcionar com perfeição, ele vai colocar sua vida em risco, né? E a gente sabe muito bem que as pessoas passam uma vez, usou 5 minutos lá, não apitou nada, carro dirigiu direitinho. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, né? Aí a pessoa cada vez vai ficando mais relaxada, né? Cada vez ela presta menos atenção, cada vez ela não tá mais nem aí, até o momento que pode acontecer um acidente, né? Ou de falha do sistema, falha da ativação, ou falha mesmo até humana, né? Então, querendo ou não, a minha opinião é, se tiver o sistema original de fábrica, utilize o sistema original de fábrica. Se não tiver o original de fábrica aquela função ativa, não ative, porque ela não é ativa de jeito nenhum de forma original. Porque quem só pode ativar e mexer no Lane Assist, né, mexer nos modos de semi-autônomo realmente com garantia 100% é a fábrica da Volkswagen, tá? E até mesmo eu já vi pessoas, né, que compraram carro 0 km, fizeram a ativação, foram em revisão, né, fizeram a revisão, tal, fizeram alguns testes, né, que revisão sempre eles puxam, né, para ver se tem erros na central e tudo mais, e apresentou erros, né, de que passou muito tempo sem dar avisos, né, para que a pessoa tomasse o controle do volante. No caso, a Volkswagen ela cortou a garantia, né? Então a pessoa acabou de comprar um carro zero, acabou de pagar mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil num carro zero Volkswagen, ou até mesmo Audi, e ela perdeu a sua garantia, né? Então, creio eu que dentro do valor altíssimo que você está comprando um carro zero, o que você quer é no mínimo ter aquela garantia, que para você é muito importante, né? Creio eu que para você e para todo mundo é muito importante. Então não faça essas modificações. Essa é a minha opinião. Pode ter gente contra, pode ter gente a favor. Quem for contra, vai lá e ativa. Quem for a favor, não ativa. Eu não estou dizendo que tal pessoa faz um mau serviço ou tal pessoa faz um bom serviço. Isso cabe a vocês, né, olharem o histórico dessas pessoas. Até mesmo para quem quer entrar no ramo, né, de coding, o que eu falo muito para a galera é: antes de você vir, né, fazer o meu curso, você faz o seguinte. Primeiro, é o que eu mais indico, tá? E é uma das coisas que poucas pessoas fazem. Eu falo pra galera: veio assistir o meu vídeo, quer fazer, quer trabalhar com coding, quer entrar no ramo, você tá no lugar certo. Mas antes de você começar aqui comigo, fazendo o curso para você fazer tudo sozinho, sem ter que dividir o seu lucro com ninguém, e para que você não tenha que depender de ninguém no mercado, você seja 100% perfeito e que você consiga fazer tudo sozinho, sem depender de ninguém, primeiro vai nesses caras que se julgam os mais famosos, os primeiros, e manda mensagem para eles e fala assim: quero trabalhar com coding, você me ensina a fazer codificação, você dá curso, você dá aula, você me ajuda com alguma coisa? Te garanto que eles vão te responder com certeza sem educação e vão te responder: não ensinamos, não quero te ensinar, você não vai aprender. Vão colocar vários pontos ali de dificuldade para que você possa aprender isso, porque eles não querem que você entre no ramo, eles não querem que você seja um competidor no mercado com eles, tá? E eu acho totalmente errado esse tipo de pensamento, porque se esse pensamento fosse um pensamento lógico, um pensamento correto, né, a primeira pessoa que estudou direito no Brasil ou no mundo, né, que se tornou advogado, ela nunca ensinaria isso para ninguém, ela nunca passaria isso para ninguém. A gente só teria um advogado no Brasil todo, né? Ele teria que cuidar de todo mundo. E por que existem faculdades? Por que você faz uma faculdade para você aprender um trabalho, né, para você poder trabalhar naquilo? E por que existem os professores? Porque uma pessoa desenvolveu aquele curso, desenvolveu aquela ideia foi acatada, muitas pessoas trabalham naquele ramo, certo? Todas elas competem
umas contra as outras, e o que faz uma pessoa ser um bom advogado ou um mau advogado simplesmente é o empenho, né, e a entrega do serviço dele. Então, se ele é um bom advogado, ele vai ter muitos clientes. Se ele se empenha no trabalho dele, se ele dá o melhor dele, com certeza ele vai ter sucesso naquele trabalho. Ele não precisa pisar em ninguém, não precisa falar que o curso de ninguém é ruim, e até mesmo ele não precisa colocar empecilhos para que a pessoa lá aprenda aquilo. A pessoa ela simplesmente tem que ir lá e aprender, e ela tem que julgar se aquilo foi bom para ela, se não foi, se ela gostou ou não, tá? Então essa é a minha opinião, tá? Essa galera que não quer que você aprenda, que você entre no ramo, que fala mal, que fala isso, que fala aquilo, são pessoas realmente, né, querendo ou não ali, que eu tenho vergonha de ver esse tipo de prática no mercado. E como eu disse para vocês, sempre tem espaço para mais um no mercado, tá? A gente vê quanta quantidade de posto de combustível a gente tem no Brasil inteiro espalhado, e todo mundo tem os seus clientes. E sabe o que faz o posto não fechar? Ele dá um bom atendimento, ele dá um combustível de qualidade, se der algum problema ele dá uma assessoria para o cliente dele, e todos eles se mantêm abertos. Os únicos que fecham são os postos de gasolina que adulteram, que fazem besteira, que fazem cagada com os seus clientes. Aí sim. Mas os lugares de qualidade sempre se mantêm vendendo, tá? Então sempre tem espaço para mais um, sempre vai ter, tá? Não acho correto esse tipo de pensamento de não querer que o próximo aprenda, que o próximo trabalhe naquele ramo. Afinal, se fosse assim, a gente só teria um cara que faz mecânica no Brasil, um cara que é advogado, um cara que é juiz, um cara que é policial, e ele teria que tomar conta de tudo e ninguém poderia aprender aquilo. E o que esses caras não querem é que você aprenda e entre no mercado, porque uma vez que eles não oferecem o melhor serviço, eles têm medo porque você pode entrar no ramo e oferecer sim um serviço muito melhor que o deles, com mais qualidade e, é claro, também com o pensamento correto, certo? O que faz o seu cliente ser fiel a você e o seu cliente te procurar, tanto ele já sendo cliente como um novo cliente, é o melhor atendimento. E o melhor atendimento traz esse cliente sempre para você. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês, passar aqui para vocês essa minha opinião, obviamente, né, sobre tudo isso. E, é claro, ressaltando que eu não compactuo e não acho legal falar mal, né, do trabalho do próximo, mesmo que ele não faça um bom trabalho. Quando ele vê que saiu dele e recebeu, né, um serviço de baixa qualidade, o que você deve fazer é escute, né, o que esse cliente te disse, né, desse outro profissional, e você diga: perfeito, legal, eu vou resolver o seu problema, eu vou fazer o melhor por você, então vem aqui. Você vai lá, resolve o problema desse cliente, e esse cliente obviamente vai sair dali da sua empresa, né, ou do seu serviço muito contente. Com certeza ele vai esquecer o anterior e ele vai te indicar para todos os amigos dele, uma vez que ele vê que você realmente ofereceu o melhor serviço com a melhor qualidade e que você resolveu o problema dele. E você jamais deve sair falando besteira e falando mal, por mais que algum cliente tenha falado, de você para Deus e o mundo, porque isso é errado, isso é feio, né? Quem no máximo pode falar isso é o próprio cliente, e o cliente ele esquece rapidinho disso, uma vez que ele chega num bom profissional e ele resolve o seu problema. Ele esquece o problema passado e ele passa a dizer: esse aqui realmente foi um profissional de qualidade, então daqui para frente eu vou começar a indicar esse profissional, que é o que eu faço quando eu vou numa empresa, tenho um mau atendimento, eu procuro uma empresa melhor, faço com a empresa melhor. A empresa pior eu deixo lá para lá, porque já foi, já gastei, já perdi dinheiro, já era. E a partir daí eu vou indicar sempre a empresa nova que me deu o melhor atendimento. Esse é o meu pensamento. Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E é claro, não se esqueça, deixa seu like. E é claro, comenta aqui embaixo. E lembrando vocês que aqui os primeiros links da descrição são os links dos nossos cursos de coding, tá? A gente tem para a linha Volkswagen, Audi. E a gente tem também os cursos para cada modelo de carro, caso você seja um hobbyista, né, seja um entusiasta e queira fazer somente no seu carro, a gente tem aqui embaixo para você. E se você quer entrar no ramo, quer se tornar profissional e dar o melhor serviço, o melhor atendimento para o seu cliente, obviamente também entra aqui embaixo, beleza? O curso completo em até 10 vezes sem juros. E é claro, se você quiser tirar alguma dúvida sobre o curso, vá lá no nosso Instagram, chama a gente que eu te garanto que a gente vai te dar o melhor atendimento, e além do melhor atendimento a gente vai tirar todas as suas dúvidas, mesmo que demore meia hora, 1 hora, 2 horas, nós vamos sempre tirar todas as suas dúvidas para você comprar com certeza absoluta da qualidade. Beleza, pessoal? É isso aí, abração a todos, tchau, tchau, galera!